Olha, eu sempre falo, os ratos geralmente são os primeiros a pular de um barco, eles veem que vai afundar, eles já sabem, já pulam do barco. Pois bem, no caso do Bolsonaro, primeiro eu mostrei aqui faz 2 dias, os parlamentares bolsonaristas pularam do barco. No dia 8 de janeiro, quando teve a tentativa de golpe de Estado do Bolsonaro, 28 parlamentares dos 591 que temos aí, 593 que temos no Congresso Nacional, 28 deles tentaram minimizar os ataques terroristas, ou defender os terroristas, ou defender o Bolsonaro. Pois bem, quando o tenente-coronel Cid foi preso, já em maio, também 28 parlamentares bolsonaristas se pronunciaram ali contra aquilo. Quando teve operação contra a Carla Zambelli, apenas 4. Caiu de 28 para 4. Quando o Silvinei Vasquez foi preso na semana retrasada, 10 falaram. E agora que teve operação contra o tenente-coronel Cid, 2 deputadas se pronunciaram, sem citar o caso diretamente. Só a Bia Kicis, e ontem, dias depois, a Juliana Zanata também criticou ali a operação, sem citar a operação, mas dá para saber que foi sobre aquilo. 2. Esse é o apoio ao Bolsonaro hoje entre parlamentares. Se está minguando entre parlamentares, eu vou te falar, entre os aliados também está. O PL decidiu que o Bolsonaro não tem que aparecer em nada. Há alguns auxiliares do Bolsonaro que acham que ele tem que continuar aparecendo e aparentar que está tudo normal, que acham que se ele submergir vai ficar ruim, vai parecer que ele é culpado, ele tem que dar explicações. Antes da operação contra o tenente-coronel Cid, o Bolsonaro deu uma entrevista num podcast de uma bolsonarista aí, disseminadora de fake news. E aí na entrevista eles fizeram de tudo para ele aparecer rindo e tal, ou seja, tá ganhando por enquanto, pelo menos até aquele momento tava ganhando essa ala que quer que o Bolsonaro apareça, demonstrando força. A ala que quer que ele possa aparecer chorando ou que ele não apareça de jeito nenhum, essa ala estava perdendo. Depois da operação contra o tenente-coronel Cid, até uma ala do PL falou, Bolsonaro, baixa aí a bola, baixa, melhor você não aparecer. E a Michelle tem um evento só na semana que vem, e eles não sabem se vão cancelar ou não. Eles querem fazer um evento pequeno dentro do PL como teste, para ver se ela consegue ir bem ali numa plateia bem caseira, bem cheia de fascista, para ver se a Michelle consegue aparecer em público de novo, porque estão com medo, essa é a verdade, estão com medo os bolsonaristas e a cúpula do PL. Porém, o pau tá quebrando mesmo entre os advogados. O Bolsonaro, no dia 7 de março, emitiu uma nota à imprensa via o advogado Frederick Wassef. O Wassef emitiu uma nota na imprensa logo que saiu a denúncia das joias. Foi uma nota que eu lembro que eu fiz um vídeo aqui, mas nossa, como eu dei risada nesse vídeo. Foi um dos dias que eu mais ri na vida, porque foi uma nota burra. O Wassef, ele negava o crime sem negar, e aí ele desmentiu que o Bolsonaro tinha acabado de dizer, enfim, foi uma nota burra na época. Eu dei muita risada, falei, eu espero que o Bolsonaro mantenha o Wassef como advogado, porque assim eu sei que a prisão dele vai ser muito mais rápido, mas é só manter o Wassef. Pois bem, o Bolsonaro não fez o que eu falei, não fez. Bolsonaro, na época, ele afastou o Wassef do caso, e ele contratou o Fábio Weingarten, que era o secretário de comunicação do Bolsonaro, e convocou um time ali que são aliados do Fábio Weingarten, um time de advogados. Esses advogados que o Bolsonaro tem hoje, eles são muito mais astutos na parte da comunicação. O Fábio Weingarten era o SECOM do Bolsonaro. Hoje o SECOM do Lula é o Paulo Pimenta. O do Bolsonaro era o Fábio Weingarten. Durante o Fábio Weingarten na SECOM, foi que o Bolsonaro disseminava fake news sem parar. Fábio Weingarten usava todo o aparato que ele tinha para disseminar notícias pró-Bolsonaro e fake news ali alinhada com o que queria o bolsonarismo. Inclusive durante a pandemia ali, contra a vacina, a favor da cloroquina, ele bombardeava o Brasil com fake news, o Fábio Weingarten. Então ele é um cara da comunicação. Temos aí uma coisa que é uma sorte nossa. O Fábio Weingarten é tão burro como os outros. Burro, mas muito burro. Tá. O Weingarten saiu do governo Bolsonaro, e hoje se sabe, na época não se sabia, porque ele brigou exatamente com os assessores do Bolsonaro que estão presos. Sabia disso? O Fábio Weingarten odiava os chefes de gabinete do Bolsonaro, ele odiava os ajudantes de ordem do Bolsonaro. Para o Fábio Weingarten, esse pessoal é muito burocrata, esse pessoal quer ficar anotando tudo, não sei o quê, e as coisas têm que ser mais... O Weingarten ele é de um tipo de comunicação que é mais... Olha, pega o celular e faz, vamos lá, faz aí, agora aconteceu não sei o que, grava aí o vídeo. E já com o tenente-coronel Cid, com esses outros, era, vamos fazer aqui uma reunião, agora vamos decidir se vamos, olha, o PR, presidente da República, pode te atender às 6h55 até às 7h22, sabe? É uma coisa mais burocrata. O Weingarten não gostava disso. Esse foi um dos motivos da demissão dele. Então você vê, eles
no momento em que eles estavam ali em evidência, o Weingarten volta para a equipe do Bolsonaro. Ou seja, em março teve uma mudança do bolsonarismo. Ele resolveu abandonar aquele pessoal todo, não estava abandonando que ainda estava nos crimes com eles, mas trouxe de volta o Weingarten. Ou seja, ele deve ter sentido saudade dos tempos em que o Weingarten era SECOM e eles disseminavam muita fake news. Não pensou o Bolsonaro que foi os tempos em que ele mais cometeu crimes e praticamente todos os crimes pelo qual ele está sendo investigado na parte de golpe de Estado foram cometidos quando o Weingarten era secretário de comunicação. Mas tá. Bom pra gente que ele mantém advogado burro. O Weingarten está uma fera com as novas descobertas da Polícia Federal. Ao que tudo indica, o Bolsonaro não falou muita coisa pro advogado. Olha, eu tava rindo aqui esses dias que o Tenente Coronel Cid mentiu pro advogado dele. Lembre-se que ele tinha um advogado especialista em delação e o advogado não sabia desses crimes do Rolex. Eles achavam que, olha, descobriram as joias do Bolsonaro, o Bolsonaro devolveu o Rolex pro TCU e devolveu lá o conjunto de joias. O Tenente Coronel Cid não avisou o Bolsonaro que ele tinha vendido as joias em 2021. Quer dizer, imagina um advogado que não sabe nem o que pode aparecer na investigação para tentar já dar um passo à frente, para tentar já resguardar o cliente. Não, o advogado é pego de surpresa igual eu, você, a imprensa, todo mundo. É muito burro. Pois é, tudo indica que o Bolsonaro também não contou para o Fábio Weingarten. E o Fábio Weingarten então é uma fera. Até as conversas da Polícia Federal mostram o seguinte. No plano do Bolsonaro para reaver o relógio, o Bolsonaro tinha acabado de afastar o Ossef depois da nota de imprensa desastrosa do Ossef. Foi dia 7 de março aquela nota, à noite. Então, dia 8, 9, o Bolsonaro deve ter afastado o Ossef. No dia 10 de março, entra o Weingarten na defesa do Bolsonaro, no caso das joias. Tá. Dia 14 de março, o Ossef sai do Brasil e vai para os Estados Unidos para recomprar o Rolex. Ali, a Polícia Federal conseguiu pegar uma prova de que o Bolsonaro sabia de que isso tudo estava acontecendo. Tem muitas provas, mas essa prova veio em nota nos autos do processo. Por quê? Porque o Bolsonaro pediu e a defesa do Bolsonaro começou a acusar o Tribunal de Contas da União de que o TCU não dizia onde o Bolsonaro deveria devolver as joias. Aí eu lembro dessa época em março, o Bolsonaro falava, mas não dizem onde, eu falava, tem que devolver. Eu aqui irritado, falando, tá em flagrante, gente, prendam. Pois bem, aí o Bolsonaro falava, não estão dizendo onde tem que ser, não sei o quê, e começou a protocolar pedidos assim. Por quê? Porque enquanto a defesa do Bolsonaro estava protocolando isso, o Ossef estava na Pensilvânia tentando recomprar o Rolex, em Miami recomprando o estojo de joias. É isso que estava fazendo o Ossef. Ok, agora pelas conversas da Polícia Federal, o que se nota é o seguinte, o Weingarten odeia os assessores do Bolsonaro. Tem uma conversa do Weingarten, depois que o Tenente Coronel Cid já estava com o relógio, em que eles tratam da devolução do relógio e do kit. E eles não tratam da recompra e nada. O Tenente Coronel Cid escondeu isso tudo do Weingarten, então pelo menos isso não entra nas conversas com ele. E aí o Coronel Cid começa a falar sobre isso e o Weingarten fala, pô, olha, o que acontece é o seguinte, tinha que já ter devolvido isso aí, mas esses gênios aí do Osmar Crivellati e do Câmara, eles não fazem nada certo. Aí o Weingarten tá pé da vida com os caras e o Weingarten não sabia que naquele exato momento, o Câmara, que foi no governo Bolsonaro o chefe do gabinete do acervo presidencial, e o Osmar Crivellati, que é assessor do Bolsonaro até hoje, que eles estavam tentando reaver o relógio. Não sabiam. E que o relógio estava indo para as mãos do Tenente Coronel Cid por meio do Ossef. Não sabiam. O Weingarten também não gosta do Ossef, não gosta desse pessoal, e dá para ver nas mensagens que ele estava irritado já com os assessores do Bolsonaro, que eles não se gostam. Tem outras mensagens que não foram reveladas que mostram que ele também não gosta dos assessores do Bolsonaro. Eis que, quando vem a revelação... Essas conversas que eu te citei agora foram lá em março. Eis que agora que vem a revelação, os advogados do Bolsonaro ficam assim, que? Como é que você comete o crime, você vende o relógio e você não avisa o advogado? Tem uma investigação, não é qualquer pessoa investigando, é a Polícia Federal investigando, sendo que o assessor do Bolsonaro entregou um celular com todas as provas, sem querer entregar as provas. Pior, os caras não deletaram os e-mails. E sabe o que é o pior disso? Já se sabe que a Polícia Federal conseguiu todas as provas do celular do Tenente Coronel Cid desde o dia 15 de maio. Nós estamos em agosto, então faz 3 meses que se sabe disso. Já se sabe que os e-mails estavam todos em posse da Polícia Federal faz 3 semanas, mais ou menos. Faz 2 semanas que saiu a notícia na imprensa, mas os advogados já sabiam disso, já tinha o burburinho. Eu falei aqui, ó, bem antes de sair a informação, eu falei, ó, a Polícia Federal pegou os e-mails, viu? Eu falei, quem assiste os vídeos aqui vai lembrar. Por quê? Porque já tinha um burburinho muito grande. Então não pense que os advogados não sabiam que o próprio Bolsonaro não tinha isso na mente.
Eu peço a sua inscrição no canal e nessa briga, olha, eu torço pra briga, viu? Falou!